Olá, olá para você que está aqui comigo. Eu me chamo Lucinda e é com muita gratidão que te recebo aqui no meu cantinho mais uma vez. E hoje para a gente falar um pouco sobre parábolas, sobre os grandes ensinamentos de Jesus através desse mecanismo. Vem comigo. Gente, para mim é um grande prazer, uma grande satisfação falar de Jesus. Porque Jesus traz, através das parábolas, esses fatos, né? Ele associa assim, os princípios que ele exemplifica de maneira muito tocante, de maneira muito elevada e, ao mesmo tempo, de maneira extremamente simples. Bem-aventurados os simples, né? Então, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente sente Jesus, esse amor na maior das expressões, nesse progresso que todos nós fazemos aqui, né? A gente lembra que ele não cansava de se falar antes e depois da cruz. Então, por isso, eu trago muitos vídeos falando desse grande mestre, desse amigo incondicional de todas as horas. E a gente pega todas essas parábolas para colocar hoje uma visão mais psicológica, mais terapêutica e fazer uma análise, porque a parábola ela é uma narrativa, mas é uma narrativa que tem um objetivo de transmitir aquelas verdades que são importantes para nossa compreensão. Então, todas essas parábolas do Evangelho têm de forma muito simples, um linguajar muito simples, mas que ajuda nessa nossa transformação. E é por isso que Jesus continuamente falava por parábolas. Assim ele esclarecia muito melhor todos os fatos, e porque ele fazia comparação do nosso dia a dia, os fatos, né, o que acontecia através das parábolas. Ele trazia, por exemplo, figuras, situações cotidianas mesmo, de forma muito fácil, muito simples, né, tanto para os seus discípulos quanto para as pessoas, para que tivessem uma verdadeira compreensão da parte espiritual. E aqueles grandes discursos, né, que existiam naquela época, Jesus usava as parábolas para elucidar, porque eram muito profundos. Mas tinha aqueles também que não buscavam o verdadeiro sentido de uma parábola, aquela alegoria, aquela imagem, né, aquilo que representava uma verdadeira ideia, e desprezavam o verdadeiro fundo disso, né? Então, perdia todo o sentido. Ficava uma ciência oculta. Sabe, nozes? Então, ela tá lá, ela existe, mas ela tá lá oculta. Então, quando os discípulos perguntavam, Jesus, por quê? Por que você fala por parábolas? E ele dizia, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, porque o que tem, dar-se-lhe-á ainda mais, e ao que não tem, até aquilo que tem, será-lhe-á tirado. Então, por isso que Jesus falava por parábolas. Os que veem, não veem, os que ouvem, não entendem. Então, ele falava com muita sutileza nessas exemplificações, e se a gente pegar todos esses exemplos, né, e trazer para hoje, para os nossos dias atuais, é um ponto tão delicado, porque os aprendizados parecem de agora, diante dessa situação que nós estamos passando, né, da Covid, dessa pandemia que o mundo todo está passando. Quantos vendo não veem? Quantos ouvindo
não ouvem, não entendem. Então, trazer esses significados das parábolas hoje é muito importante, porque muitas pessoas estão assim, ó, né? Ah, não tô vendo. Às vezes a pessoa tá com todos os sintomas, com febre, com dor no peito, tossindo, mas eu não vou não vou procurar nada, não vou tomar nada, porque tantas pessoas teve Covid e tá aí, né? E aí a gente vê uma falta de humanidade daquele que transmite, daquele que leva para o seu lar, para as pessoas mais debilitadas. Então é isso. Veem e não veem, ouvem e não ouvem. É tão atual, né? Hoje em dia, a gente não fala mais por parábolas. É a ciência que está falando. Mas esse negócio de negar, sabe? De olhar só para fora, de não ver, não compreender o verdadeiro conteúdo, o cuidado com a própria vida, a sua e de quem está ao teu redor. É uma questão assim de responsabilidade, né? E então, assim, falando sobre esse tema de parábolas com os discípulos, Jesus ensinava, eles viam, ouviam, porque aquele sentido espiritual é o que permanece para sempre, até hoje, né? Então, eles não se prendiam só à figura, só aquelas palavras sonoras. Não, eles pegavam a parte espiritual. Então, ver e não ver, ouvir e não ouvir, é uma coisa assim, você vê com os olhos e com os ouvidos, sabe? Ouvir com os ouvidos, do corpo é uma coisa, agora do espírito é outro. Então, quando Jesus coloca que é importantíssimo, nós temos em abundância a verdade, o nosso entendimento tem que ser para ouvir na essência. A essência verdadeira, a essência da vida, das lições. Então, essas parábolas são instruções que vêm por alegoria, que tem sempre um final que toca o nosso coração, porque é uma maneira fácil de compreender. Todas as coisas que Jesus falava por parábolas aos povos, ele dizia para que o nosso coração se abrisse. Todos os ensinamentos, todas as conversas, tanto com os discípulos como com todas as outras pessoas, ele dizia para abrir os nossos corações. Então, quando a gente vê ao pé da letra, tem pouca importância. Mas quando a gente pega a verdadeira essência de todas essas parábolas, é uma maneira de nos enriquecer. Tem tantas parábolas, né? A que a gente passou aí no outro vídeo, do samaritano, de desenvolver esse lado humano nosso e fundo nessa interpretação, para que tenha um verdadeiro valor nesse aprendizado. Essa parábola também do semeador. Quantas vezes nós ouvimos, onde era uma grande multidão, e chegaram perto de Jesus, pessoas de todas as cidades, e Jesus começou assim: saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e uma parte foi pisada, e as aves do céu comeram. Outras caíram sobre a pedra, cresceram, mas secou porque não tinha umidade. Outras sementes caíram em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes.
e outras caíram em boa terra e deram 100 por um, bons frutos. Então, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Ouça. Porque os mistérios do céu é revelado àqueles que têm ouvidos de ouvir. Então, tem tantas interpretações sobre essas sementes. Então, o que é a semente? É a palavra de Deus. Aqueles que estão ali à beira do caminho são aqueles que têm ouvidos, ouvem, mas não entra no seu coração. Aqueles que estão sobre as pedras são aqueles que ouvem, mas não tem raiz. Acredita por um tempo, né? Mas até aquilo tocar no coração. Aquelas outras sementes que caem sobre os espinhos são aquelas pessoas que até ouviram, mas as coisas vieram e sufocaram. As atribulações do nosso dia a dia, a correria, se envolver somente com essas questões externas, né? Então o fruto não amadurece. Mas aí tem aquela semente que cai em boa terra, que são as pessoas que ouvem com o coração, que retêm, que dão frutos com muita perseverança. Por quê? Porque a pessoa rega, a pessoa cuida, coloca adubo. Então, essa parábola do semeador é um grande aprendizado. Ela aparece em Marcos e Lucas. É a parábola das parábolas, a parábola do semeador, porque ela dá uma verdadeira síntese, né, das características predominantes de todos nós. E traz um verdadeiro ensinamento que extingue, né, a boa vontade que nós recebemos, esses aprendizados espirituais. E essa interpretação que hoje eu te trago aqui é para te dizer que as sementes são os nossos pensamentos. Quantos pensamentos que nós fazemos o quê? A gente deixa caído à beira do caminho, que não tem raiz, que caem ali em meio aos espinhos, os espinhos sufocam. Mas existem esses sentimentos que caem em boa terra. Sabe aquele dia que você está com aquele sentimento de paz, de amor, de luz, mas um descuido e todo esse sentimento se vai. Ou às vezes cai sobre uma pedra, não tem raiz, e ele se vai. O amor, a bondade. E às vezes vem esses espinhos, né? A raiva, a inveja. Isso vai sufocando o amor, a bondade. Mas quando esses sentimentos bons caem em boa terra, que dão frutos, dão muitos frutos, ele multiplica. Então a gente traz essa parábola para o momento atual. Essas sementes são como os nossos pensamentos, sabe? Essa semente lá das amizades, do nosso trabalho, essa semente que internamente está plantada dentro de nós mesmos. Ou externamente você consegue plantar no coração do nosso próximo. Nessa parábola do semeador, a palavra de Jesus muitas vezes está ali, né? À beira do caminho, às vezes passa palavras, ensinamentos grandiosos, mas a gente não consegue gravar dentro de nós. Então, é nessa parábola que Jesus associa pessoas como pedras, que esses conhecimentos novos
não conseguem penetrar no coração. Ou a pessoa espinho, aquela pessoa que sufoca o crescimento de uma verdade nova, do amor, do sentimento, como essas plantinhas mesmo espinhosas que acabam por sufocar, crescendo ao redor ali, sabe? E também essas pessoas que ficam ali à beira do caminho, repetindo muitas vezes as ideias de outros, mas que não gravam dentro de si mesmas, não vivem esse aprendizado, que é a grande maioria de nós. Essa parábola nos ensina que nós precisamos ouvir, colocar em ação, através das palavras, das nossas atitudes, dessas sementes que vão resultar em grandes produções, que vão contar a 100 por 1. Então, se essa semente pode ser comparada à lei de Jesus, essa lei é o amor. A lei que vai envolver todos nós, seja através da religião, da filosofia, da ciência, amar a Deus sobre todas as coisas e sobre nós mesmos. Então, quando a gente traz o amor, a gente passa a dar mais espaço, a sentir mais. A gente passa a ter uma visão diferente, tendo gestos amorosos uns com os outros. E hoje, essa semente, que temos vários estágios, na verdade, de evolução, né? Aqui no nosso planeta, uns estão lá embaixo começando, outros já estão muito evoluídos, nós estamos uns mais atrasados, outros mais adiantados, né? Uns mais propensos a essa fraternidade, essa ajuda, esse amor, outros não. Em função dessa evolução que nós já alcançamos. Quanto egoísmo, apego aqui na Terra ainda existe. E elas vão receber as sementes, que é o nosso estado intelectual, emocional, moral. Então, cada um de nós, à beira desse caminho, podemos absorver, trazer essa lição para os dias atuais, os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Porque Ele é o nosso grande semeador. E nos colocarmos como essas sementes, sabe? Onde estivermos plantados, que possamos florescer, que possamos perfumar, pedindo a Jesus que Ele nos dê a sua paz, nos proteja, nos guarde, nos faça multiplicar em amor. Essa é a minha mensagem para você hoje. Que o seu coração esteja repleto de amor, apesar do momento em que estamos vivendo. Se cuide, cuide do seu próximo. Alimente no seu coração somente as coisas boas, somente a paz. Gratidão. E até o próximo vídeo. Que Deus te proteja. Beijo. Tchau.